Nesse vídeo nós vamos falar sobre estrutura de tópicos no Excel. Uma possibilidade bem interessante para que você possa agrupar linhas ou colunas. E fica bem legal, facilita muito a sua vida. Mas tem uma dica muito importante de estrutura de tópicos, que o pessoal pergunta bastante e você vai saber aqui nesse vídeo. Então fica até o fim, se inscreva nesse canal que ajuda bastante, viu? E vamos dar sequência, vamos entender como funciona a estrutura de tópicos no Excel. Imagina que você tem aqui um controle financeiro pessoal, controle financeiro familiar, seja lá como você vai chamar, tá? E você tem muitas categorias, né? Por exemplo, despesas administrativas, despesas de departamento pessoal, despesas financeiras, impostos, empréstimos, investimentos, tá vendo? E tem muitas informações. Nesse caso aqui, são informações fictícias. Então, se eu pressionar o F9, todos os números estão com dados aleatórios, então fica gerando aqui automaticamente. Só para a gente brincar aqui no Excel, tá? Agora imagina que você precisa agrupar isso aqui para facilitar a sua visualização. Perceba que mesmo que eu encolher a faixa de opções aqui, é bem difícil enxergar tudo. E os meses também, não consigo enxergar todos os meses. Para em novembro aqui, tá vendo? Então, pode ficar interessante se eu conseguir fazer alguns agrupamentos nessa planilha, que é o que a gente chama de estrutura de tópicos. Vou voltar aqui com a minha faixa de opções, fixar novamente, fica legal para a gente entender onde fica a estrutura de tópicos. Na faixa de opções, você vai escolher essa guia aqui, guia dados, tá vendo? Na guia dados, nós vamos trabalhar aqui, aqui fica a estrutura de tópicos. Pode estar um pouquinho diferente aí no seu, dependendo da versão. Eu estou sempre aqui no Office 365, na versão mais atualizada possível do Excel e dos outros aplicativos do Office também. Quando a gente entra aqui em estrutura de tópicos, você vai enxergar agrupar dados, né? Agrupar, desagrupar e subtotal. Nós não vamos falar de subtotal nesse vídeo, mas é um recurso bem interessante. As pessoas não utilizam mais hoje. Com a chegada da tabela dinâmica, segmentação de dados e outros recursos de dados, né, de gerenciamento de dados, ficou um pouco para trás o subtotal. Mas em algumas situações, como comissões de vendas, é bem interessante e nós vamos fazer um vídeo sobre isso, tá? Então nós vamos começar a entender por aqui. A primeira dica que eu tenho é que você, nessa caixa aqui, perceba que a gente tem um cantinho aqui, tá vendo? O cantinho da estrutura de tópicos. Na verdade, esse cantinho aqui é um cantinho de configurações. Vários grupos do Excel você vai encontrar esse cantinho, tá? Formatar células, tem vários. E geralmente aqui tem alguma configuração importante. Clica nesse cantinho e é a primeira coisa que a gente precisa entender. O Excel tem um defeito aqui, na minha opinião. Como padrão, ele sempre vai agrupar de ponta cabeça, cara. Exatamente, ele sempre vai agrupar ao contrário. Eu já vou mostrar para você. Então a gente teria que vir aqui, e desmarcar. Sempre que você for fazer agrupamento de dados, vem aqui e desmarca. Mas eu vou deixar aqui só para mostrar o problema, tá? Antes disso, gente, nós precisamos selecionar algo. O Excel não vai agrupar nada em estrutura de tópicos se você não selecionar, tá? Então lembra que eu falei que nós temos vários grupos aqui e ficaria legal agrupado. Então você vai fazer o quê? Seleciona tudo que tem abaixo do título, tá vendo aqui? Vou marcar para você ver melhor, Tudo que tem abaixo do título, eu não posso pegar o título, tá? Porque o título precisa ficar aparecendo no meu agrupamento, isso é bem importante. Então, tudo que tem abaixo do título, você seleciona todas as linhas. Então, venho em dados, estrutura de tópicos e, então, o comando agrupar. Olha o que aconteceu aqui, gente. Ele fez o agrupamento. Só que ele faz como padrão o agrupamento de ponta cabeça. Lembra que eu falei? Se eu estou no grupo despesas administrativas, por que ele manda o somatório aqui, no título da despesa de baixo? Por isso que eu falo que é uma falha do Excel. Eles nunca corrigiram isso. Na minha opinião, é uma falha. Não faz sentido isso, tá? Então, sempre que você for trabalhar com agrupamento, você vai precisar inverter isso aqui, tá vendo? Você precisa que o agrupamento seja feito no título, na parte de cima, aí sim vai fazer sentido. E para arrumar isso, é aquilo que eu acabei de falar. Você vem aqui em estrutura de tópicos, depois escolhe o cantinho do Excel e vai desmarcar essas duas opções. Uma dica importante aqui, eu vou dar o OK. Uma dica importante é que você vai fazer isso para todas as planilhas. Cada vez que você fizer isso numa planilha, tem que fazer de novo,
Porque essa configuração só serve para esta planilha, tá? Lembrando que a planilha é cada guia que você tem aqui embaixo e a pasta é o arquivo como um todo. Então, nós configuramos. Olha o que aconteceu agora, gente. Eu consegui arrumar, ó. O botão de somatória aqui de agrupamento, ó, fica exatamente no título. Tá vendo? Então, está funcionando como eu quero. Agora basta eu fazer o quê? Basta eu clicar no menos, ó, e ele agrupou todas aquelas linhas, cara. Olha que legal isso aqui, né? Então, eu poderia fazer novamente, ó. Seleciona tudo que vem abaixo, dados, estrutura de tópicos e agrupar. Agrupei mais uma. Uma dica legal aqui é que o Excel ele memoriza a ação. Qualquer ação que você faz no Excel, ele memoriza. Então basta você selecionar aqui, ó, F4, ele repete a última ação. Seleciona F4, seleciona F4, aí você vai fazer tudo de forma bem mais rápida. Não precisa ficar lá agrupando novamente. Dá o F4 que ele vai repetir a última ação. Sempre facilitar a sua vida no Excel, né? Olha aí, ó. Que fácil fica assim, né? Então já viemos até o final aqui a alimentação. A alimentação 2 vezes, está repetido aqui, depois eu vou corrigir. Olha que legal, gente. Agora você pode ir minimizando aqui, ó, todos os agrupamentos e fica um efeito bem legal, tá vendo? Ó? Minimizei tudo de forma bem prática. Olha que bacana enxergar. Aí você vai perguntar, Everton, mas eu tenho que fazer um por um? Clicar no mais ou no menos? Não, tem uma dica bem legal. Você clica aqui no cantinho do Excel, ó, quando você clica nesse cantinho aqui, você seleciona todas as 17 bilhões de células de uma planilha. E aí você pode vir aqui em dados, estrutura de tópicos, e olha o que tem aqui no cantinho, gente. Vou focalizar aqui para você ver, ó, saiu o foco, né? Estrutura de tópicos, aqui, ó, mostrar ou ocultar detalhes. Então, se os seus dados estiverem ocultos, basta você mostrar. Olha o que vai acontecer. Ele abre todos os agrupamentos. Agora, se você quer fechar, mesma coisa. Seleciona tudo, dados, estrutura de tópicos, ó, ocultar detalhes, ó. Você vai ocultar todos os agrupamentos, tá? Então é assim que a gente faz com linhas. Mas na coluna é a mesma coisa. Será que dá para agrupar colunas também? Então nós vamos expandir tudo, seleciona aqui o cantinho do Excel, estrutura de tópicos e expandir tudo. Eu quero enxergar todos os grupos totalmente abertos. Bacana. Será que dá para fazer um agrupamento aqui de coluna também? Lógico que dá, a mesma coisa. Se você quer que esta primeira coluna seja a referência, né, que seja o seu cabeçalho, vamos dizer assim, então você vai selecionar a partir daqui. Então eu vou selecionar todos os meses, exceto o total. Porque não faz sentido eu fazer um agrupamento de colunas e não deixar o total, vai ficar só a primeira coluna, não faria sentido isso, né? Então eu venho aqui em estrutura de tópicos, né? Guia dados, estrutura de tópicos e vou agrupar isso aqui que eu fiz. Olha só o que vai acontecer, gente. Como eu já fiz aquela configuração das duas marcações, ele já está na orientação correta. Se você não fizer aquela configuração que eu falei no início, ele vai ficar invertido também, tá? Isso é bem importante. E agora, olha que interessante, se eu minimizar isso aqui, olha o que vai acontecer. Ele agrupa todos os meses e me deixa somente o total. E se eu minimizar os agrupamentos de linha, também vai ficar legal. Ó. Seleciono tudo, dados, estrutura de tópicos, minimizar, e olha o que acontece. Eu minimizei todos os agrupamentos de linha e o agrupamento de coluna que eu criei aqui e poderia fazer isso de várias formas possíveis. Mas para a estrutura desse relatório, é isso que dá para fazer, tá? Ainda veio uma pergunta, Everton, bacana, me enchi o saco disso, eu não quero mais agrupamento. Ou outra coisa que acontece bastante é que você encontra o relatório desse jeito e não quer mais, você não está acostumado. É comum, a pessoa nunca viu estrutura de tópicos, tem gente que não gosta. Por quê? Porque fica uma sujeirinha aqui no canto, né, dos agrupamentos, fica sujeirinha em cima também se for feito agrupamento por coluna. Tem gente que quer tirar. Como que eu retiro esses agrupamentos? Muito fácil, ó. Seleciona o cantinho aqui do Excel, que seleciona todas as células, vem em estrutura de tópicos e vai em desagrupar, olha só, desagrupar. Quando eu faço isso, ele pergunta linhas ou colunas? E aí, como ele não deixa você fazer os dois, vai em linhas primeiro, ele vai desagrupar as linhas, olha só, não tem mais nada, e você vai repetir a operação para tirar das colunas também. Estrutura de tópicos, desagrupar,
colunas dessa vez, né? Confirma, e eu não tenho mais nenhum agrupamento em estrutura de tópicos no Excel. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.